boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui na tela da Gazeta. Deu Palmeiras e deu meu palpite, que era 2-1 com gol de Vitor Roque. Então, assim, podia ter jogado e acertado, né? Mas vamos começar aqui o nosso Gazeta Esportiva chamando o Marcelo Bazeggio, que está na festa do Paulistão, festa da premiação. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o movimento aqui ainda é discreto, mas daqui a pouco muitos jogadores devem chegar para a festa de premiação do Campeonato Paulista. E é claro que o elenco palmeirense é aguardado em peso após a conquista do 27º título estadual ontem. Tem também muita informação sobre a demissão do técnico Hernan Crespo. Apuramos os motivos que levaram a diretoria a tomar essa decisão, que pegou muita gente de surpresa, e a gente vai destrinchar essa demissão e trazer o provável substituto de Crespo ao longo do Gazeta Esportiva de hoje. Mas agora eu passo a bola para a nossa repórter Marina Buffon, que está lá no Parque São Jorge para trazer todas as últimas informações do Corinthians. Boa noite, Marina. Boa noite, Bazeggio, para você, para todo mundo que está aqui ligadinho no Gazeta Esportiva. Eu estou aqui em frente ao Parque São Jorge. Hoje rola, a partir de agora, 6 da noite, uma votação importante por mudanças no estatuto do clube. Mudanças essas que a gente vai trazer aqui para vocês também, quais são as principais, são temas delicados. Também falaremos sobre a transformação de Duílio Monteiro Alves em réu no processo daqueles cartões corporativos. Claro que a gente vai falar também sobre Lingard e sobre Corinthians em campo, que é o que nos interessa aqui. Mas eu sei que tem muito mais coisa pra gente falar por aí, né, Michele? É isso aí, Marina. O Gazeta Esportiva de hoje está fervendo, olha só. Essa segunda-feira tá com tanto assunto que a gente tinha que estender hoje até as 10 da noite. E comigo no estúdio está o apresentador do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Aí, xerifão. E o nosso super comentarista Alex Miller. Olha aí, tá sorrindo, né? Tá, ó, feliz da vida, hein? Que leveza, hein? Que leveza, Alex Miller. Alex Miller tá feliz, tá vendo né? passarinho verde em todo lugar. Periquito, né? Bom, o Thiago Salazar esteve lá em Novo Horizonte com a nossa equipe de reportagem, conferindo de pertinho o título do Palmeiras no Paulistão. Bora conferir o que os personagens do Verdão falaram depois da conquista? A 7ª final seguida de Paulistão. As 6 últimas, sob comando de Abel Ferreira. Agora o português tem 11 conquistas pelo Palmeiras, mais do que qualquer outro que tenha dirigido a equipe alviverde. Eu não tenho dúvida que o sucesso do Palmeiras é essa continuidade do trabalho. Eu conheço meus profissionais, eu estou diariamente na academia de futebol, então eu sei da capacidade deles e do esforço que todos trabalham para a conquista de título. O 27º título estadual do clube acaba com um jejum de 2 anos sem nenhuma taça e tira o peso dos 3 vices acumulados na temporada passada. Às vezes não é possível, às vezes a bola bate na trave e não entra, como foi ano passado. Mas esse ano é outra história. Tá? Então eu costumo dizer que eu estava com abstinência de título. O temporal que atingiu Novo Horizonte nesse domingo forçou o jogo pelo alto. Assim, Murilo pelo Verdão e Matheus Bianchi pelo Tigre marcaram os gols do primeiro tempo. Da mesma maneira, na etapa final, na base do jogo aéreo, a bola sobrou para Vitor Roque marcar o gol da vitória palmeirense. Um sonho realizado desde o ano passado, batemos na trave algumas vezes e hoje está podendo conquistar, demonstra a força do nosso grupo. Parece como se fosse o primeiro, isso passa rápido, amanhã já ninguém vai lembrar. E Palmeiras sim, tem que seguir trabalhando e seguir conquistando mais títulos. Claro que o Palmeiras quer muito mais do que o título do Campeonato Paulista nessa temporada. Mas esse título tem um sabor especial aos palmeirenses. E a presidente Leila Pereira aproveitou o momento para falar qual que é o segredo do Verdão para tantas conquistas seguidas. Olha só, gente, eu tenho muita sorte que eu trabalho com pessoas muito competentes. O meu trabalho é esse, manter esses profissionais com tranquilidade para trabalhar
e cumprindo as minhas obrigações. A gente sabe que a gente tem um elenco excepcional, a gente sabe que o staff, treinadores, de todo mundo ali é muito diferente. A gente confia em todo mundo, no trabalho que está sendo feito. As pessoas que trabalham comigo confiam em mim, sabem que eu estarei sempre ao lado delas em qualquer situação, que é como no futebol, é como na vida. Você tem momentos difíceis e momentos gloriosos. E para viver novas glórias ainda em 2026, o Palmeiras conta com John Arias, que estreou como titular no lugar de Alan e muito em breve terá Paulinho à disposição. Eu acredito que depois da data FIFA eu vou estar pronto. A gente sabe que é uma competição muito boa, importante, que a gente tem que ter dentro do elenco. Então o Abel sempre vai ter essa dor de cabeça boa de poder escolher os 11 que vai iniciar. A dor de cabeça ruim fica então para os adversários, que de novo terão de encarar um Palmeiras forte, reforçado, que de fato é o campeão. Gente, era uma gritaria na Moca, fogos, parecia que a gente tinha ganhado o Hexa, impressionante. O que foi de bomba? A gente ganhou só o Paulista, foi isso. Foi o Paulista, foi um campeonato, eu acho que realmente estava bem... Ele falou a gente, você percebeu? Não, a gente não, eu gosto muito do Palmeiras, mas assim, eu acho que estava muito enrustida, muita necessidade. Lembra que eu falei aqui semana passada, que dos times grandes, aquele que mais precisava de um campeonato paulista era o Palmeiras? Justamente por isso, né? Naquela relação expectativa, investimento e realidade, o Palmeiras necessitava de um título. Tá 2 devendo. anos sem levantar nenhuma taça de vinho, estava na hora de levantar alguma taça. E levantou a taça do Campeonato Paulista para dar uma amenizada na pressão, uma tranquilizada no ambiente e sequência nesse trabalho que começou em 2026 e que nesse momento vem sendo feito com qualidade, né? Então, eu, assim, para começar parabenizando o Palmeiras, eu acho que a gente tem que parabenizar também o Novo Horizontino. Melhor campanha do Campeonato Paulista, era o grande azarão na decisão, perdeu os 2 jogos, é bem verdade, colocou o Rômulo, mas de nada adiantou. O jogo de ontem teve uma característica diferente em função do gramado, mas o Palmeiras tinha, entre aspas, a obrigação de vencer. Fez a lição de casa, né? O Palmeiras, com todo o investimento que tem, com os jogadores que tem, mesmo decidindo na casa do adversário, o Palmeiras tinha que trazer o título e foi o que ele fez. Jogou um futebol brilhante. Ontem não dá nem para avaliar isso pela qualidade do gramado, né? Ontem nem o Bayern de Munique jogaria. Foi um futebol eficiente para carimbar a boa campanha do Palmeiras dentro do campeonato. Uma marca importante para dar tranquilidade à sequência do trabalho, porque os principais títulos estão sendo jogados, vão começar a ser jogados a partir de agora. Parabéns ao Abel Ferreira, é uma marca expressiva. Você ser o treinador que mais títulos conquistou na história do Palmeiras. Mais vitorioso. Num total de 11, é uma marca que tem que ser respeitada. A presidente Leila, a quem eu pontuo algumas críticas, ela merece o elogio, porque o Abel, recentemente, nesse ato de 2 anos aí sem nenhum título, teve pressão em cima dele. A presidente, diferentemente do que faz o mundo do futebol, ela bateu no peito e manteve o Abel. O resultado está dentro de campo. Uma boa notícia daquilo que a gente ouviu na reportagem é a volta do Paulinho, né? Logo depois da data FIFA, notícia que nós trouxemos ontem no Mesa Redonda. E da final, destaque para mim dessa dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Eu acho que realmente é uma dupla que já vem encantando desde o ano passado. O Vitor Roque ontem foi extremamente decisivo, o Novo Horizontino ameaçou uma reação, mas o Palmeiras venceu e para mim Vitor Roque foi o grande destaque desta belíssima e importante conquista do Paulistão para o Palmeiras, né? O ano que vem, se não for o Palmeiras, será Paulistão. Se for o Palmeiras, será Paulistão. Essa história de Paulistinha não existe para mim. Não, Campeonato Paulista, você viu? Campeonato Paulista é muito importante. Michele e Alex, e por isso eu chamo de Paulistão. E, bom, esses 2 anos de jejum estão encerrados e tem time que troca técnico. O Palmeiras trocou o time inteiro ali e deixou o Abel. Beleza? E agora eu acho que encontrou o time, hein? Ainda falando da final do Paulistão, o goleiro Carlos Miguel comentou sobre o gol sofrido durante a partida. Vamos conferir. Agora o lance do gol, alguém tocou, acho que não sei se foi do nosso próprio time, alguém na hora que eu gritei ali, faz parte do jogo. Esse campo também não ajudou muita gente, mas é isso, tanto para nós quanto para eles. E agora saímos campeão daqui, é o que importa, dá parabéns para todos aí, somos campeões, fica tranquilo. Esse tipo de gol que o palmeirense fica com a pulga atrás da orelha em relação ao Carlos Miguel, né, Garrafa? Quero fazer o meia-culpa aqui, né? Primeiro começo elogiando o Carlos Miguel, parabéns, porque é o primeiro título da carreira dele. É verdade. Um jogador que ainda, eu tenho dito, que está em maturação.
e fiz algumas críticas na sexta-feira, um embate aqui com o seu Alex Miller. Eu tive que defendê-lo. Entendendo que ainda para mim é uma incógnita, o que pode ser o Carlos Miguel no gol do Palmeiras. Foi importante na primeira partida e ontem no Mesa Redonda dei os parabéns e tudo, a gente não tinha todas as imagens, eu tinha só a imagem por cima e eu não vi que o Carlos Miguel falhou, mas falhou bizonhamente, confirmando aquilo que eu disse na sexta-feira. É isso. Dá uma olhada. Um Isso goleiro aí. do padrão do Palmeiras foi uma grande falha, não tocou ninguém, a bola era dominada do Carlos Miguel e só não complicou porque o Vitor Roque foi lá e decidiu, fez 2-1. Olha só, o Alex, é o que eu falei, bola por baixo, tá molhada, então não pode... Sempre essa bola por baixo. O Carlos Miguel é um goleiro muito instável para mim ainda, pode se tornar o maior goleiro da história do Palmeiras, vir para a seleção brasileira, ser campeão do mundo, mas entendo que ainda para mim é uma interrogação. Goleiro com poucos jogos, acontece o que aconteceu ontem, para a sorte do Palmeiras, não mexeu do lado que ficou o título, Alex. Sim, foi uma falha, né? Uma falha importante numa final de campeonato, assim como numa final de campeonato ele defendeu um pênalti que fez toda a diferença também para a construção dessa vantagem que o Palmeiras tinha para jogar em Novo Horizonte. Tem muitas qualidades o Carlos Miguel, mas também tem defeitos a serem corrigidos. E eu espero que ele possa corrigir com o passar do tempo. Eu gostaria de ver, me desculpe. É lentidão, acho que tem que treinar essa agilidade. Com todo o respeito, né? O senhor está fazendo uma avaliação. O senhor está me interrompendo muito. Não, eu quero fazer uma ponderação para você. Quero fazer, se o senhor deixar eu fazer a ponderação, eu vou fazer a ponderação. Até às 7 horas. Palmeiras tivesse perdido esse título, se o senhor ia ser tão leve com o Carlos Miguel como o senhor está sendo, teve uma falha. Claro que não, como foi ganhou, campeão, tudo bem. Mas é uma falha muito grave. Você sempre vem com si. Se minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. Tá bom. Eu conheço alguém que fala muito essa frase. Se não existe no futebol, aconteceu e ponto. E o que aconteceu? O Carlos Miguel foi campeão, defendendo um pênalti majestosamente no jogo de ida e que deu a vantagem para o Palmeiras. Ele tem que agradecer o Vitor Roque. E o Gustavo Gomes, hein, Alex? Então, eu ia falar sobre isso. O Carlos Miguel 13 títulos. tem a missão de substituir o Everton, que olha, ao lado de Ademir da Guia, Dudu, o atacante. Aí, ó, o garrafista você não fala. O jogador chutou em cima dele, gente, o pênalti. Não, ele escolheu ficar no meio. Fala, Alex. Chutou em cima dele, Vou pegar uma senha lá fora para ver se eu posso falar 2 minutos. Peraí. Fica à vontade, não seja chorão. Não, tudo bem. Olha, o Carlos Miguel tem a dura missão de substituir o Everton, que é um dos maiores vencedores da história do Palmeiras, com 12 títulos, ao lado de Ademir da Guia, Dudu, Marcos Rocha, Mike e Junqueira, da primeira academia. Ontem, o Carlos Miguel foi campeão, junto com o seu elenco, com o elenco do Palmeiras, e nesse elenco também tem um cara que é gigantesco, que é Gustavo Gomes. É isso aí. Gustavo Gomes, ontem, conquistou o seu 13º título com a camisa do Palmeiras, passando a ser o atleta com mais títulos vestindo a camisa alviverde. O Gustavo Gomes já vira uma lenda, passível inclusive de ter uma estátua no clube. Um busto, ele merece um busto, ele merece todas as homenagens. O maior campeão da história do Palmeiras e o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, com 45 gols. Superou Luiz Pereira e todos os outros zagueiros gigantescos que o Palmeiras teve ao longo de mais de 100 anos de história. Então, parabéns ao Gustavo Gomes, parabéns ao Abel Ferreira, que também se isola como o maior técnico da história do clube em termos de títulos conquistados, 11 contra 10 do Oswaldo Brandão. Então, esse título paulista teve sim um significado pesado, importante para a história do Palmeiras. E parabéns a você também. Que arrumou um belo gancho para mudar da questão do assunto que era Carlos Miguel. Mas é um dia de festa, Garrafa. Ok, mas é que na sexta-feira tivemos um embate aqui. Eu ontem elogiei demais o Carlos Miguel e hoje continuo defendendo a minha tese, que é um goleiro imaturo, mas o senhor usou um bom gancho, parabenizando a todos. Então, parabéns ao senhor parabenizo também. quem chegou à final e foi campeão. Outros bons goleiros não foram para a final também. A questão é que tanto Gustavo Gomes, com 13 troféus, 13 títulos, quanto Abel Ferreira, com 11, merecem estátuas lá no Palmeiras. Os dois merecem. Por que tem que morrer para ganhar estátua? É verdade. Tem estátua viva. O Ademir da Guia está vivo, já tem estátua. Isso. O Marcão já tem estátua. Eles têm que ter estátua também. Palmeiras, Abel Ferreira e Gustavo Gomes, busto já no Palestra Pelo Itália. Paulistão. Não, porque história, títulos, não, mas agora, no final do ano passado... Deixa eu ver. Não tô não. O que você bebeu? O senhor, deixa eu ver. Tomou, cheirou? Eu fui almoçar com o senhor. O detalhe é o seguinte, o senhor no final do ano passado estava aí fazendo críticas ao Abel Ferreira. Ganhou o Paulistão, você está pedindo um busto. Não pode fazer crítica? Tudo bem. Quando erra, agora você quer pedir um busto pelo Paulistão. Não, pelo Paulistão, pelo conjunto da obra. Tá bom. Pela história construída no clube.
ou você vai virar as costas para a história que ele construiu? Eu sempre elogiei o Abel, quem elogiar ou criticar num jogo, numa situação é diferente de você reconhecer a história construída dentro do clube. Ó, essa eu ganhei de lavada de você. Ah, tá bom. Então tá. Bom, o atacante Vitor Roque teve uma conversa mais do que especial com um dos convidados do Mesa Redonda, Paulo Turra. Olho no lance. Tu é muito merecedor, tu sabe disso, sempre falamos sobre isso. E fala que você falou agora para ele de titular da Copa do Mundo, Turra. E eu tô falando aqui, não é a primeira vez, mas eu falei aqui hoje que tu vai ser titular da Copa do Mundo, hein, cara? Amém, professor. Obrigado mais uma vez. Vamos marcar aquele churrasco lá, viu? Churrasco de gaúcho? Churrasco de gaúcho. Tá me prometendo. Vocês concordam? Merece seleção? Concordam com o Paulo Turra? Merece seleção? Pra mim, merece. Pra vocês? Tô com o Paulo Turra nessa e disse aqui até antes da entrada do Vitor Roque, para mim foi destaque nas finais, é um jogador que está numa crescente, terminou o ano muito bem e começa o ano melhor ainda, nessa dupla com o Flaco Lopes, realmente é um jogador que tem chamado a atenção. E ontem o Paulo Turra no Mesa falava, antes do Salazar trazer o Vitor Roque como convidado, sobre a possibilidade de ir à seleção, e acho que seria muito justo mesmo, e acho que vai acontecer isso, viu, Alex? Vitor Roque será um dos jogadores que vai à Copa do Mundo. Eu fico muito feliz de essa situação estar sendo debatida agora, porque há bastante tempo, até desde quando o Paulo Turra veio aqui à Gazeta ano passado, quando a gente falava sobre o Vitor Roque, eu dizia, olha, se ele voltar para o Brasil e começar a jogar bem, ele é um jogador de seleção brasileira. O Paulo Turra foi até mais além, ele foi um jogador para estar na Copa do Mundo como titular. Eu falei, titular? Ele é... Aí eu não sei se ele será titular, também não sei se ele vai para a Copa do Mundo, mas que hoje ele já atinge um estágio de pelo menos ter o seu nome debatido para ir para a Copa do Mundo, isso já é muito legal e para mim o Vitor Roque merece estar nessa Copa do Mundo. Bom, beleza, então agora nós vamos seguir para a festa da Federação Paulista de Futebol. Marcelo Based, eu quero saber o que está acontecendo por aí e também qual que é a bomba de hoje que aconteceu no São Paulo, Marcelo. Vamos lá, Michele, a gente está aqui na porta ainda aguardando para o acesso ser liberado, a imprensa já começa a se aglomerar por aqui, mas ainda não tivemos acesso à entrada, os jogadores também não chegaram. A previsão é de que a festa aconteça a partir das 7 horas da noite, sempre atrasa um pouquinho, mas a gente segue aqui. Caso os jogadores comecem a passar, a gente vai trazer tudo ao longo do programa. Sobre o São Paulo e a demissão do técnico Hernan Crespo. Apuramos que a decisão, tida como surpreendente por muita gente, aconteceu por divergências, falta de sintonia. A diretoria acredita que o técnico Hernan Crespo vinha adotando um discurso, uma visão muito pessimista em relação à temporada da equipe, enquanto o Rui Costa, diretor executivo, e o próprio Rafinha acreditam que o elenco do São Paulo pode sim brigar por coisas maiores, até porque no Campeonato Brasileiro esse início do São Paulo foi muito bom. As decisões de campo do técnico Hernan Crespo também pesaram bastante. Ninguém entendeu a escalação, por exemplo, do Luan como titular na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, sacando o Danielzinho, que vinha sendo um dos principais destaques da equipe. Tem também o fato de o técnico Hernan Crespo não ter uma boa relação com alguns nomes do elenco, entre eles algumas estrelas. A gente lembra, por exemplo, do desgaste que Crespo teve com o empresário de Lucas Moura, Ferreirinha, Pablo Maia, o Júnior Pedroso, que foi às redes sociais, inclusive, criticá-lo. Então, por tudo isso, a diretoria acabou optando pela demissão do Crespo. Já já a gente volta para trazer o provável substituto do argentino no São Paulo. Passo a bola para vocês aí no estúdio. Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo. E aí todas essas especulações que o Basejo trouxe, questões internas, divergências, a questão de dar treino. Na quinta-feira o treino durou menos de 1 hora, muita gente lá no São Paulo não gostou. Tem declaração de jogador na internet já, que a gente vai mostrar já já, o Alisson esculachando o Crespo. Então a gente percebe que o clima não era bom lá dentro. Ele deu 3 dias de folga aí depois que saíram do Paulistão. Isso também é algo que deixou a diretoria bem chateada. E aí, Alex e Garrafa, acertada a decisão, errada, de repente é porque tem outras opções no mercado, então quiseram aproveitar? Michele, eu acho o seguinte, se você olhar só a parte de fora da casca, você vai achar um absurdo, né? Poxa vida, o São Paulo teve uma recuperação tão boa nesse começo de temporada, para quem falava em não cair,
De repente chegou à semifinal do Paulistão e é o colíder do Campeonato Brasileiro. Sim. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Ou seja, você vê um time em franca ascensão, melhorando na forma de jogar, pontuando no Campeonato Brasileiro. De repente cai o técnico, você começa a fazer até um paralelo com o que aconteceu com o Felipe Luiz no Flamengo. Depois de um 8-0, o cara é mandado embora ainda no vestiário. Mas aí entram as informações de bastidores. Como você bem disse, como o Baseggio bem disse, e outras cositas más que aconteceram também desde o ano passado, com o Crespo e sua comissão técnica, tudo isso juntando naquele famoso copo d'água, a água acabou transbordando. E quando a água transborda, não tem mais colocá-la de volta no mesmo copo. Então, não tinha mais como o Crespo continuar. Então, Michele, o vestiário fala e o vestiário tem poder no futebol, né? Azedou realmente o leite entre o técnico Hernan Crespo e os jogadores. Aquela declaração dos 45 pontos, por mais sincera que ela possa ser, no entendimento meu, seu, ou de você em casa, se você concorda ou não com o Crespo. Pegou o brilho do jogador. Isso não caiu bem, o modo sincero ativado. O fato do Luan foi inexplicável no jogo contra o Palmeiras. Não faz sentido. Causou uma surpresa para nós e causou surpresa dentro do elenco. E descobriram depois que foi por conta de superstição. Não por coisa técnica. Gente. Porque o Luan, 4 anos antes, tinha ido bem num duelo com o Palmeiras numa final de campeonato. Aí é falta de critério, aí não dá, né? A história do ônibus, quando o Palmeiras é eliminado para o São Paulo. O São Paulo é eliminado para o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Paulista. O que acontece? O Hernan Crespo não demonstra preocupação, veio no ônibus conversando sobre campeonato argentino. Isso não causou um clima legal entre os jogadores. Me causava surpresa. Eu falei aqui a semana passada no Gazeta Esportiva. O Alisson interessava ao Dorival Júnior, que trabalhou com ele no São Paulo. Sim. O Alisson interessava, tanto que é verdade, ao Zubeldia, que trabalhou com ele no São Paulo e foi para o Fluminense. E o Alisson não serve só para o Crespo, não é? Então já não havia um clima, acho que ficou insustentável para a diretoria e ela foi obrigada, nesse momento, a entregar o boné para Hernan Crespo, me parece que não estava nem aí com o tricolor. Bom, foram 46 partidas nessa segunda vinda, com 21 vitórias, com 18 derrotas e 7 empates. Marcelo Baseggio, você tem mais informações sobre o São Paulo. Quem é o favorito? Eu tenho várias perguntas. Primeiro, Baseggio, quem que é o favorito para assumir o cargo? E outra, o São Paulo ainda não pagou aquela primeira dívida da primeira demissão, né? Do Crespo, ou será que já pagou? Pois é, Michele, vamos por partes, né? Vocês falaram aí sobre o Alisson. O Alisson, curiosamente, pouco depois do anúncio da demissão do técnico Hernan Crespo, ele foi às redes sociais e fez uma postagem que soou como uma indireta ao treinador argentino. Ele acabou colocando aí algumas frases fortes nas suas redes sociais. Ele não é um jogador polêmico, mas ficou a impressão de que ele deu uma cutucada no técnico Hernan Crespo. E quem deve substituir o treinador argentino é mesmo Roger Machado, o diretor executivo de futebol Rui Costa, que comanda o departamento no São Paulo, trabalhou com Roger Machado no Grêmio, eles têm uma boa relação e Roger Machado é visto como uma solução rápida, porque o São Paulo não quer enfrentar a Chapecoense na quinta-feira sem treinador, então a tendência é que Roger Machado esteja na beira do campo já na quinta-feira no Canindé, tá certo, amigos? Tá certo, Baseggio. Roger Machado, então, que falavam de Felipe Luiz, então não tem Felipe Luiz, não tem o Fernando Diniz, então é Roger Machado. Até pelas informações trazidas pelo Baseggio, daquilo que a gente tem conhecimento, o Felipe Luiz, até pela relação que tinha com o Rafinha, foi o primeiro nome ventilado, mas Felipe Luiz, segundo informações, disse que não quer trabalhar no Brasil em 2026, e aí surge o nome do Roger Machado. É um treinador de impacto? É um treinador que quando chega no clube até faz um bom trabalho de início, não é? Mas assim, não tem um histórico assim extremamente vencedor, mas acho que é um nome, né? Acho que o São Paulo não tinha muito para onde correr, não. Em se confirmando o Roger Machado, acho que pode, de repente, acabar sendo um bom nome para dar uma acalmada. Precisa acalmar o vestiário, aproveitar o bom momento do campeonato e acalmar o vestiário. O Roger é um bom treinador, né? Acho que pode ali com a rapaziada tentar manter o São Paulo bem nas competições, o Alex. Particularmente, eu não gosto muito do Roger Machado. Não que ele não tenha qualidades, não que ele não seja um grande treinador, assim, não acho ele um grande treinador, é um bom treinador, mas acho que falta ainda
um algo mais, um peso que ele ainda não adquiriu e a carreira dele não é mais tão recente. Ele já tem uma certa experiência como técnico de futebol. A impressão que o Roger Machado me passa é daquela chácara que você compra e você fica super feliz, mas depois de algum tempo você não vê a hora de vender e não consegue vender. Sabe aquela coisa, o Fiat Maré, que você compra, fica feliz, quando chega em casa começa a explodir motor. Então, não sei, cara, eu acho que aquela alegria quando chega um prazo de validade, né? O Roger Machado tem um prazo de validade. Chega uma hora que ele não consegue mais extrair dos jogadores aquilo que eles podem dar e o time começa a estagnar. Foi o que aconteceu no Inter, por exemplo, né? Começou bem, ótimos resultados, de repente, deu no que deu. E o Roger tem sido marcado na carreira por trabalhos assim. Começa bem e logo depois paralisa. Tomara que se ele vier para o São Paulo, ele possa superar essas evidências do passado e que ele faça um bom trabalho no São Paulo. Em Minas Gerais, o Cruzeiro recebeu o Atlético na disputa da final do estadual. Caio Jorge marcou o único gol da partida aos 14 minutos do segundo tempo, garantindo o título da Raposa e o fim do jejum, gente. Eram 7 anos sem levantar a taça. Só que aí o duelo ficou marcado por uma confusão generalizada, iniciada pelo goleiro Everson e pelo Christian ali, que acabou envolvendo nomes como Cássio, Gerson, Hulk e um monte de jogadores, né? Porque a briga resultou numa paralisação de 10 minutos, o fim precoce da partida. Na súmula foram confirmadas 23 expulsões entre os jogadores dos dois times. Caio Jorge termina aí o campeonato como um artilheiro, 7 gols, tudo mais, mas que baixaria. Eu nunca na minha vida tinha acompanhado o Cássio se metendo numa confusão tão grande como essa. E aí, eu acho que o Everson começou a briga. Foi ele que exagerou ali na reação. Perdeu a cabeça completamente. Perdeu a cabeça. Nesse lance aí, que bateu na trave. Ele já estava perdendo o título. Aí, ele perde a cabeça e na sequência a cabeça dele quase é perdida na trave. É uma falta de profissionalismo que realmente chama a atenção, que salta aos olhos, né? Hoje o Atlético deu uma nota que foi pior do que a confusão. Aquela coisa protocolar, né? Que não falando assim, que nem o clube, nem os jogadores compactuam com a violência. Porra, gente, uma cara de pau danada, confusão generalizada. O Cássio ali perdeu até a fita da cabeça. Ontem nós ficamos impressionados, né? Durante o Mesa Redonda, com as imagens que chegavam lá de Belo Horizonte. É triste para o futebol. Ontem parece que estava liberado meio a meio o estádio do Mineirão, pela primeira vez novamente com as duas torcidas. E esse é um exemplo péssimo. Quem queria separar acabou caindo. O Hulk deu catiripapo, levou catiripapo. O Fagner, que gosta de uma pegada. A turma também, do deixadista acabou depois batendo no povo. Olha lá, o pessoal veio pro deixadista. Olha a voadora que vai levar o Hulk depois. O Hulk dá um cascudo ali. Enfim, foram cenas lamentáveis. E para piorar, muitos socos e pancadas por trás, de forma covarde, né? Quer dizer, nem para vir de frente o cara vai, né? Espera o outro virar de costas para dar por trás. É um negócio bem Agora, esse título deu uma sobrevida pro Tite, né? Porque a torcida estava pedindo a demissão do Tite, agora com o título acho que ele dá uma respirada também no cargo. Tá vendo como os estaduais não são tão inúteis assim como tem gente que fala? Serve para o Tite ganhar fôlego e continuar o seu trabalho. O Tite não entrou na briga. Não, imagina, nem tem sentido. E talvez a última briga que eu vi assim tão generalizada, talvez foi naquele Corinthians e Palmeiras, que eu me lembro, aquele Corinthians e Palmeiras. Sabe o que eu acho aí? Da embaixadinha do Edilson. O juiz. Se voltar um pouquinho, o juiz está errado. Porque o juiz demorou para tirar esse cartão do bolso e meter o cartão. Olha, fica olhando. Se o juiz tivesse sido... depois desse golpe de jiu-jitsu aí, já chega metendo o cartão. Olha isso, o que ele está olhando? O jogador ali, que o cartão dele ia mudar na voadora. Eu acho que já ia dar uma segurada. Não, na voadora não, mas em expulsar o cara. A atitude do Everson, a atitude do goleiro do Atlético foi uma atitude totalmente tem que pegar uma equivocada. A gente discutiu porque será que o jogador, era o Christian, né? O jogador do Cruzeiro não podia ter tirado o pé? Não, ele vinha em alta velocidade. Ele tá correndo. Mal perdedor, estava perdendo o título ali no finalzinho, esquentou a cabeça e deu essa lambança geral. A gente só lamenta, são imagens que a gente espera que não se repitam mais. E vale só informar para aqueles que pensam que esses jogadores serão punidos de forma severa a ponto de não poderem, por exemplo, continuarem jogando nesse ano, no Campeonato Brasileiro. Não, quarta-feira já tem Qualquer tipo de punição que esses jogadores expulsos poderão vir a ter no tribunal, só serão cumpridas essas
possíveis punições no Campeonato Mineiro do ano que vem. Eu acho errado. Então não existe punição que eles possam pegar e que eles tenham que cumprir, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Eles vão continuar jogando normalmente no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira já tem Cruzeiro e Flamengo. Tranquilo. Quarta-feira, vamos jogar. Não tem problema nenhum. Errado. Mas aí tem que mudar a legislação. Tem que mudar, então. Então, se tem que mudar, tem que mudar. Porque tem que mudar mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é futebol. Né? A pessoa não pode falar, não, só vou cumprir. Porque, inclusive, na legislação fala, né? Eu fui ler isso daí hoje, e todas as punições só podem ser aplicadas em campeonatos que são organizados pela entidade. Por exemplo, se uma confusão acontece no Campeonato Brasileiro, o cara é punido e tem um jogo da Copa do Brasil, ele não joga na Copa do Brasil, porque a CBF organiza os dois campeonatos, mesmo que os campeonatos sejam diferentes. Entendi. Mas a CBF que organiza. A punição vale para a entidade. Para a entidade, de acordo com a entidade que organiza o campeonato. Que é mais fácil também de organizar, isso, né? O tribunal também é a parte, são tribunais específicos. O que é tribunal de um estado não é o mesmo tribunal da CBF. E muitos jogadores aí, tanto de Atlético como de Cruzeiro... do Everson vai ser só... Ele nem está no time dele ano que vem. O ano que vem, muitos jogadores que estavam nessa confusão não estarão nem no Atlético nem no Cruzeiro. E não vão cumprir nada. Deveriam cumprir em outro clube, ficar por isso mesmo. Porque isso daí é o tipo de coisa que então, tem que ter uma penalidade, né? Bora chamar a Marina Buffon? Ela está no Parque São Jorge e a Marina hoje tem votação por aí, não é mesmo? O que está acontecendo? É isso sim, Michele. Boa noite novamente para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. A gente está em frente ao Parque São Jorge. Está rolando uma movimentação por aqui, tanto da imprensa quanto da torcida, porque o Conselho Deliberativo do Corinthians vota hoje reforma do Estatuto do Clube, que toca em temas sensíveis, como a transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Outra possível alteração que está em pauta também é o direito a voto dos membros do fiel torcedor nas eleições corintianas, como a gente vê em uma das faixas ali atrás, fiel torcedor com direito a voto. Sim, é um dos pedidos aqui dos torcedores. Essa votação de hoje vai ser aberta, ou seja, a gente vai saber quem votou em quê. São 200 conselheiros trienais nessa votação e mais 90 vitalícios que participam. E é claro, depois desse primeiro passo aqui, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, vai mandar esse texto para a Assembleia Geral para que os associados também votem. Mas é uma votação muito importante. A gente também não pode deixar de mencionar que hoje a Justiça de São Paulo acatou o pedido do Ministério Público e transformou Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, como réu naquele caso dos cartões corporativos pelo crime de apropriação indébita. A defesa do Duílio Monteiro Alves enviou uma nota, nós aqui da TV Gazeta também, disse que tomou conhecimento dessa denúncia judicial e disse que estão certos de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo da tramitação do processo. Um dia de muita política aqui no Corinthians. Michele. Tá certo, Marina. Obrigada por todas as informações. Eu acho que o fiel torcedor, sim, deve ter direito a voto. Afinal de contas, está lá pagando, né, a mensalidade dele pelos ingressos e tudo mais. Tem mais informação no Gazeta Esportiva? Avisa o grupo do condomínio. Pode avisar agora o grupo da rua. Marcelo Bazejo está na festa da Federação Paulista de Futebol. Marcelo, o que mais que você traz daí? Olha, Michele, uma fila de jornalistas está atrás de mim aguardando para entrar aqui no evento da Federação Paulista de Futebol. Os jogadores do Palmeiras ainda não chegaram, mas essa semana vai ser bastante conturbada para os campeões paulistas, porque teve viagem longa para Novo Horizonte, eles retornaram à capital paulista. Hoje vão participar dessa festa de premiação do Paulistão e amanhã o elenco já se reapresenta na parte da manhã na Academia de Futebol para iniciar sua preparação para o jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama fora de casa. E o Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro, não se sabe se o técnico Abel Ferreira vai poupar alguns de seus principais atletas ou se irá com força máxima até para manter esta liderança do Brasileirão. E no domingo, o Palmeiras, enfim, deve voltar ao Allianz Parque, que passou recentemente por uma reforma em seu gramado. Depois de tanto tempo atuando na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras é esperado aí o seu retorno ao Allianz Parque. A torcida tá com muita saudade de ver o time jogando em casa e isso deve acontecer ainda neste fim de semana, viu, amigos?
Ah, tem mesmo que comemorar, né, gente? Porque, olha, era um jejum que durava 2 anos e os palmeirenses estavam insuportáveis. Não só tem que comemorar, Michele, como esse Campeonato Paulista é o primeiro título na carreira de vários jogadores que estavam nesse elenco, porque o Palmeiras foi modificado, o elenco é novo. Arias. Não, campeão na vida, tô falando, não no Palmeiras. Entendi. Mas não, jogadores novos que não tinham ganhado nada ainda com o Palmeiras. Quase todos, só o Gustavo Gomes. Gomes e Piquerez e Murilo, o resto são todos jogadores que não tinham conquistado os títulos. O time inteiro mudou. Então. O time inteiro mudou. Agora, na vida, você pega o Carlos Miguel, você pega o Maurício, que nunca tinha sido campeão de nada com 25 anos. Então, são títulos que esses jogadores, eles estão curtindo, saboreando, como algo assim gigantesco. E é importante. E me chamou a atenção essa vibração do Palmeiras. Aquilo que eu falei aqui, que faltou em Barueri, aquela atmosfera que a torcida colocou, mas os jogadores parece que não assimilaram tanto dentro de campo. Ontem os jogadores estavam vibrando barbaridade. O Abel comemorando depois do jogo, parecia que ele estava ganhando mais uma Libertadores. O Vitor Roque comemorando o segundo gol, também achei isso. Parecia que ele estava assim, sabe, fazendo o gol na final da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Isso é muito legal. É importante ver como os jogadores do Palmeiras encararam esse Paulistão com a devida seriedade, a final principalmente contra o Novo Horizontino. Então isso é bacana e que o Palmeiras possa levar adiante esse espírito para tentar buscar outras competições. Tá aí o que os regionais representam, e o Paulista é aquele que tem, com todo respeito aos demais, aquele que tem maior representatividade, né, em relação aos outros estados, e os campeonatos acabam demonstrando cenas que a gente viu, que a gente repudia, cena de briga, cena de treinador sendo trocado na véspera da final, mesmo levando o time à decisão. Então os regionais têm a sua importância. O Paulistão, que para mim é o mais importante, tem mais é que comemorar. Parabéns, Palmeiras, acho que o título fica em boas mãos. O Palmeiras, dos chamados grandes, foi a equipe que brigou, que não sofreu tanto, né? Os grandes, quando passaram apuros, aí ficaram pelo caminho. Então, parabéns ao Palmeiras. O título está em boas mãos. E o Novo Horizontino, foi legal a atitude da torcida do Novo Horizontino. Todo mundo aplaudindo os jogadores também. Ficando até a premiação. Ficando até a premiação. Achei que foi bem legal. Parabéns à Federação Paulista e à Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título. E vamos dar parabéns pro Novo Horizontino, né? Vamos. Merecido Parabéns. também, Parabéns até onde mesmo. chegou e tudo mais. E um abraço para toda a família de Novo Horizonte, são 38 mil E pensaram habitantes. grande, eles gastaram R$1 milhão para colocar o Rômulo em campo. Quer dizer, eles estavam pensando alto, né? A TV Gazeta transmitiu a primeira etapa da temporada da South America Banco BRB da TCR. Muita emoção, disputas acirradas marcaram a estreia em Curvelo. Então a gente vai conferir como foi. Na primeira corrida do fim de semana, o campeão Leonel Pernia confirmou o favoritismo e garantiu a vitória com o Honda Civic Type R. Nestor Girolami e Juan Ángel Rosso completaram o pódio. Já na segunda corrida, quem brilhou foi Camilo Trapa. O argentino assumiu a liderança e precisou se defender dos ataques de Gabriel Moura, Juan Rosso e do ex-Fórmula 1 Nelson Piquet Jr. nas voltas finais. Mas uma corrida agora de recuperação, largamos em sexto, terminando em segundo, muito próximo do nosso companheiro aí. Ele tinha mais velocidade no final, eu não conseguia passar ele, por mais que eu tenha tido paciência e tentar manter os pneus frios pro final, não foi suficiente. Trapa cruzou a linha de chegada em primeiro, com Piquet Júnior em segundo e Rosso fechando o pódio. A próxima etapa do TCR South America Banco BRB acontece no fim de semana dos dias 28 e 29 de março em Cascavel, no Paraná. Bom, o assunto agora é o Santos e a seleção brasileira. O Peixe anunciou hoje que o atacante Neymar está fora do jogo de amanhã contra o Mirassol por causa de uma programação de controle de carga. O craque treinou normalmente hoje, mas só vai ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda contra o Corinthians no domingo. O curioso é que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai a Mirassol amanhã para assistir ao duelo do Brasileirão.
Segundo informações da Globo, o Neymar está na pré-lista da próxima convocação, mas ele não vai ser dessa vez que o Ancelotti vai conseguir vê-lo em ação. É uma brincadeira, né? O Neymar fica, o Mirassol tem aquela distância que a gente já sabe. Olha, para mim ele está fechando a tampa do caixão para a seleção brasileira. Não dá para saber se ele não vai mesmo. Não vai, tá fora. É um absurdo. É um não absurdo, não vai. É um absurdo, porque o anúncio da viagem do Ancelotti, a comissão técnica da seleção para Mirassol, assim... O técnico está indo, ele não exato, é um absurdo. Foi feito antes do Santos divulgar que o Neymar não ia por causa de uma contenção de cargas. Ou seja, ele já tinha conhecimento que o técnico da seleção estava predisposto a ir até Mirassol. Ir até Mirassol, não ia acompanhar o jogo pela TV, não. Se deslocaram até a belíssima cidade de Mirassol para acompanhar o jogo. Ele vai. E aí o Neymar fala, não vou. O Ancelotti vai. Então, mas se o Neymar não vai, ele vai lá para ver quem? O Rony? Não vai. O Rony. Não tem o Gabigol. No banco. Tá. Não dá, lá gente. Em Rio Preto tem Indica algum lugar pro Mirassol. Carne do Faísca lá. Carne do Faísca lá. Vai comer na carne do Faísca lá em Rio Preto. Ô Neymar, não tem, vai fazer o quê lá? Você tá de sacanagem, Neymar? Não, o Neymar tem que rever essa atitude, porque eu acho que a convocação dele pode estar em risco devido a essa atitude. O Santos não joga faz 11 dias. Que raio de carga muscular que tem que ser administrada para um jogador que não está machucado e que não joga há 11 dias? Distância. Qual é a justificativa? É que aí ele não estaria bem para jogar contra o Corinthians. Domingo! É isso que eu tô falando. Aí não aguenta quarta e domingo, então Copa do Mundo é tiro curto. É amanhã, terça o jogo. É terça ainda, piorou. E terça para domingo. Piorou. Quantos quilômetros tem até Mirassol? Uns 450. Mas você acha que é isso? Não é possível, gente. É isso, gente. Não é possível. É claro que é. Eu não me conformo com o Neymar não jogando essa partida contra o Mirassol, principalmente depois que a CBF anunciou que o Ancelotti vai estar lá. Isso é pior. Se a decisão tomada depois, ok. Vamos aguardar, porque ainda há esperança, né? Vamos para o Parque São Jorge, Marina? A gente quer falar de campo agora. O que você pode trazer de novidades do Corinthians para nós? Pois é, Michele, aqui a votação continua, outros torcedores estão por aqui, mas vamos falar como você falou de campo, porque o Corinthians está treinando para o jogo de quarta-feira, a volta do Campeonato Brasileiro depois de um período aí sem jogos. Corinthians e Coritiba lá na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. Corinthians, que é o terceiro colocado, está atrás apenas dos rivais Palmeiras e São Paulo e busca essa vitória diante do Coxa. Uma possibilidade é o retorno não, na verdade uma possibilidade aí nos próximos dias é Matheus Pereira, que iniciou a transição física no gramado, está evoluindo no seu processo. E as pessoas perguntam, e o Lingard vai ser apresentado quando? Existe uma possibilidade, Michele, de no pré-jogo contra o Coritiba ele ser apresentado à torcida corintiana. Vamos ver se isso se confirma aí entre hoje e amanhã, tá certo? Volto com vocês. Obrigada. A torcida está ansiosa para o Lingard? Ansiosa, né? É um novo Corinthians com algumas peças. O Corinthians começa a deixar de ter um time para ter um elenco, Alex. Precisa ver em campo como é que vai se virar aí o Lingard, mas é uma esperança, sempre é uma esperança, né? Um jogador que já fez história, participou de Copa do Mundo, quem sabe? Tem rodagem, né? Tem história. Pessoal, a Gazeta Esportiva está chegando ao finalzinho. Você que está em casa, siga as nossas redes sociais. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate, horário normal até às 11 da noite, das 9 às 11 da noite. Já tem convidado fechado para esse domingo? Se preparem, hein? Estamos aí fechando nomes importantíssimos. E eles me falaram aqui, tem um segredo, especial. Não revele. E amanhã o Gazeta Esportiva começa às 6 da tarde, você sabe, sempre com uma bomba, algo super exclusivo. Então a gente conta com vocês logo às 6 da tarde aqui conosco, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada, Alex. Obrigada, Xerifão Osmar Garrafa. A gente se encontra amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau.